Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem e sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de Direito Simples Assim. Hoje vamos tratar de um tema bem polêmico. Será que a nossa Constituição está entrando em falência ou já está falida? E, para tanto, nós temos um convidado muito especial, que é um colega nosso, o Hudson Cambraia. Seja muito bem-vindo, Hudson. É um prazer tê-lo aqui comigo hoje. Muito obrigado. Boa tarde. Gente, antes da gente adentrar, eu vou ler aqui para vocês o mini currículo do Hudson aqui. A gente abreviou bastante. Ele é advogado, mestre em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a nossa PUC Minas. Possui formação em privacidade de dados e sistemas de segurança da informação. Atualmente, ele é procurador-geral da Coab Minas, possui experiência acadêmica e profissional em Direito Público, Administrativo e Constitucional. Ele também é professor universitário e com vários artigos e um livro publicado recentemente, né, Hudson? Exatamente. Fala um pouquinho aí do seu livro, Hudson. O título, apresenta ele para o pessoal ali para gente. Pode mostrar? Sim. Pode. Então, primeiramente, obrigado pela oportunidade, pelo convite. Eu sou suspeitíssimo para poder falar do Direito Simples Assim, né? Estava lá atrás no início, fiz muitos textos para o Direito Simples Sim, Assim. Temos muito. Não participo do podcast diretamente por impossibilidade, né? A gente até tentou, mas não foi possível. Então, tenho muito carinho e fiquei muito feliz com o convite. Está aqui. Esse livro é fruto de uma conjuntura de experiências acadêmicas e experiências profissionais que juntaram e permitiram fazer uma pesquisa que foi, na minha vida profissional, a melhor de todas, porque ela foi a pesquisa mais genuína. Ela começou com uma intenção, com um escopo, e ela foi se desenvolvendo, ela foi ampliando, melhorando, aumentando informações, naquela lógica mais ideal do que é uma pesquisa acadêmica, que é você começar sem saber aonde você vai chegar e chegar num resultado. Que te surpreendeu. Que surpreendeu. Né? Eu comecei essa pesquisa com um objeto, discutir o excesso de emendas constitucionais e como a gente poderia fazer para diminuir o número de emendas constitucionais. Esse era o tema. Uhum. Era um tema de um artigo pequenininho e eu descobri que eu não ia conseguir fechar essa informação, eu precisava de mais e fui puxando a corda, puxando o fio, puxando informações que eu fui vendo que eram importantes. E aí mudou o cenário inteiro, deixou de ser um artigo, porque na primeira ideia eu já tinha dobrado o número de páginas possíveis para o artigo e eu percebi que tinha que desenvolver mais, e daí que surgiu a ideia do livro, e eu fui conseguindo congregar estudo histórico, conhecimento jurídico, acadêmico e a experiência profissional para poder chegar nessas conclusões que foi publicado. Ai, muito bacana. Ô, gente, antes da gente adentrar aqui ao tema, convido a todos a pegar sua canequinha aí, trazer um cafezinho para nos acompanhar. O Hudson fica à vontade com café ou pão de queijo. Café é essencial. É essencial. Para ter uma boa conversa, o café é essencial. Eu falaria também que um vinho de vez em quando também é essencial para ter uma boa conversa. Mas aqui vamos ficar no café. Então vamos lá, Hudson. Qual o atual estado do direito constitucional em termos da vida pública dos estados e em termos acadêmicos? Essa é uma primeira pergunta que é importante para a gente entender o pano de fundo que a gente está inserido. Diferente do que às vezes pode parecer, principalmente para a pessoa que acabou de ingressar num curso de Direito, que está ainda se ambientando ou que tem pouco tempo de formado, a lógica do que a gente chama de constitucionalismo democrático, a lógica do que a gente chama de estruturação no Estado constitucional, ela é muito mais recente do que parece. Quando a gente vai pegar e olhar para trás na história, a gente entende e percebe que essa postura acadêmica que a gente tem, e eu falo como uma pessoa que deu aula de Direito Constitucional há mais de 10 anos, essa postura de que o constitucionalismo é uma obviedade, essa postura de que a democracia é uma obviedade, é um elemento essencial, fundamental, que a gente não vive sem, ela acaba se tornando um pouco falaciosa, e isso é um pouco perigoso, porque a gente parte do pressuposto de que isso é um ponto indiscutível. Exatamente. Até porque, como você falou, do nosso curso de Direito, no primeiro semestre a gente tem isso. Isso é posto. Isso é posto, e eu falo como aluno e como professor, que isso é posto como se fosse uma vitória civilizatória que construiu um direito que é impossível de transpor. E o mundo está mostrando pra gente que isso não é verdade. A gente começa a olhar para o mundo hoje e a gente começa a perceber pautas que são flagrantemente antidemocráticas. Antidemocrática, eu estou falando o quê? Contrária a essa lógica que foi construída em termos do conceito de democracia, ganhando cada vez mais força.
isso mostra que isso não é tão sólido assim quanto parece. E aí quando a gente olha para trás, a gente percebe que realmente não é. É interessante a gente perceber que até o início do século XX não existiam constitucionalismos, estados constitucionais democráticos tal como nós conhecemos hoje. Século XX é ontem. Os Estados Unidos foi ter voto universal e igualitário na década de 1960. A França foi conhecer o que era um voto igualitário e universal na década de 60. A Espanha na década de 70. Ou seja, é muito interessante perceber que aqueles estados que a gente olha como se fosse a solidez da democracia, eles também são recentes. A ideia de constitucionalismo ela é mais antiga. Ela nasce na Revolução Francesa, mas a Revolução Francesa não queria democracia. Ela queria derrubar a monarquia, são coisas diferentes. E às vezes a gente acaba confundindo uma coisa com a outra. Eles queriam derrubar a monarquia e iniciaram um processo em que eles foram eficazes em derrubar a monarquia. Ok, mas no lugar não se queria implantar uma democracia. Tanto que o processo da Revolução Francesa foi um processo extremamente violento, nada democrático. Né? Você tem um número absurdo de pessoas que foram mortas nesse processo. E naquele momento, apesar da discussão lá de liberdade, igualdade e fraternidade, a lógica de que a gente entende do que é um Estado democrático, ela não estava na mesa, ela não estava em discussão. E ela ia demorar muito ainda. Né? O século XVIII todo, o século XIX todo, ele foi todo pautado por uma lógica que hoje nós chamaríamos de bizarramente antidemocrática. Mas era a semente do que estava sendo plantado. Foi o que deu espaço, né? Deu espaço por algumas contingências, e esse é o primeiro ponto, não por demanda popular essencialmente. Quando você começa a perceber qual que foi a grande virada que fez com que a gente de fato implementasse repúblicas baseadas no voto popular? A Primeira Guerra Mundial. Por quê? Quando você dá um passinho para trás, os Estados Unidos eles estavam consolidando o processo de reconstrução da União. E é muito interessante isso. Os Estados Unidos eles foram montados para serem uma república, não para serem uma democracia. Não existe a palavra democracia em documentos normativos dos Estados Unidos. Na Fundação, na Constituição, no Bill of Rights, ninguém fala em democracia. Não existe isso. Os Estados Unidos eram uma república, não democrática. E aí, quando eles têm a Guerra de Secessão, eles têm que é caótica, é sangrenta, é terrível para eles enquanto Estado, o número de estados, que eram os estados cessionários, que eram os estados escravocratas, era menor. Então eles perceberam que criar um mecanismo de maioria de votos seria interessante para evitar novos episódios. Os Estados Unidos têm um período depois da Guerra de Secessão, que chama um período de reconstrução, que eles consolidam essa ideia de maioria de votos como um mecanismo de evitar que uma minoria fizesse aquele estrago que foi feito anteriormente. Percebe? Só que essa maioria não tem nada a ver com a gente, com a nossa realidade hoje. Né? Quem assistiu aquele filme, acho que chama Lincoln, em que mostra aquela discussão sobre a abolição da escravatura nos Estados Unidos, tem uma cena daquele episódio, daquele filme, que é muito interessante, foi uma sacada muito boa do diretor, que eles estão lá no parlamento discutindo se o negro poderia votar. E aquelas discussões acaloradas, pode, não pode e tal. Aí vem um deputado, um parlamentar, né, e fala assim, desse jeito: vocês estão discutindo o voto de negro aí, daqui a pouquinho vai ter gente querendo falar que mulher também pode votar. Aí o parlamento inteiro grita, não, todo mundo desesperado, como se fosse um absurdo. Olha só que sacada interessantíssima. Assim, parece muito bom, mas o cenário ele estava longe de ser aquilo que a gente imagina que era um ambiente, de fato, de institucionalidade democrática. E aí, quando você vira o século XX e vem a guerra, os Estados Unidos entram na guerra contra um modelo de regimes monárquicos. Muito antes de combater a Alemanha, eles tinham mais interesse em combater a Áustria, que tinha a família Habsburgo, que era a monarquia mais antiga do mundo na época. E aí ali tinham, pelo menos na Europa Ocidental, né? Então tinha interesse de acabar com esse modelo, exatamente porque esse modelo confrontava o modelo que eles queriam colocar como modelo adequado. Então, além das questões territoriais, a Primeira Guerra teve isso, e não por outro motivo, entre o início da Primeira Guerra, o início do século XX, e depois da guerra, você simplesmente mais do que dobrou o número de repúblicas. Exatamente, você conseguiu implementar. O Ocidente foi vencedor, os Estados Unidos foram vencedores, e eles conseguiram implementar esse modelo. Quando ele implementa esse modelo, ele consegue impor esse raciocínio de que esse é um modelo adequado.
E aí que começam as discussões. Então é super interessante, a gente fala sempre, né? A gente aprende, até de uma forma, eu não gosto dessa palavra não, mas é verdade, de forma um pouco vira-lata, que a gente autorizou o voto feminino só em 1930 no Brasil, como se a gente estivesse atrasadíssimo. E isso não é verdade. Quando você olha os outros países, muitos deles foram mais ou menos na mesma época ou depois, países que hoje a gente considera que são países desenvolvidos. É muito interessante perceber que a primeira expressão mais ou menos democrática que a gente teve foi em 46. Aí a gente olha para o lado e vê uma França só em 1958, vê Portugal só em 1976. Né? A gente não é tão atrasado assim nessa discussão. O mundo todo é. E esse é o primeiro ponto, ou seja, não é tão sólido assim. Ainda é algo muito rudimentar essa construção e a gente trata como se não fosse. Como se fosse uma obviedade. E aí você olha para o mundo hoje, uma série de pautas que estão longe de serem democráticas nesse discurso. Então a gente começa a se questionar e perceber assim, isso aqui está tão estabelecido? Não está. E isso gera fragilidades que a gente precisa discutir. A gente precisa parar para discutir e falar assim, esse realmente é um modelo definitivo? É o ideal, né? É o ideal, entendeu? E aí a gente começa a olhar e falar, o que faz esse modelo ser bom e o que faz esse modelo ser sólido? Essa discussão é importante. E aí a gente trazendo aqui para o Brasil, como esse tema vai se moldar aqui no Brasil? Por que é importante a gente fazer esse olhar para fora e trazer para o Brasil? Qual que é o reflexo que isso tem no Brasil? A academia brasileira, eu percebo que ela não gosta de enfrentar esses assuntos. Por quê? Há um certo ranço, não sei se a palavra correta seria essa, mas é um certo ranço do período militar que nós tivemos. Sim. Né? Então a gente tem um regime autoritário. Autoritário por quê? Porque é um regime que não trabalha com a lógica democrática. É isso, no final das contas. Tem uma autora francesa que ela fala, ela usa uma expressão que é muito interessante. Ela fala assim, a gente tem que tomar muito cuidado porque ditadura não necessariamente é o contrário de democracia. Ela fala isso? Eugène Merrier, que ela chama. E aqui te dá uma bugada, porque a gente aprende que é exatamente isso. Uma coisa é a oposta da outra. Exatamente. Você concorda? E aí, como que uma coisa não vai ser oposta da outra? Nós aprendemos assim. Nós tínhamos um regime de exceção, um regime que as pessoas não podiam votar. A grande simbologia do regime militar foram as diretas já, porque as pessoas queriam votar, ou seja, elas queriam, tecnicamente, esse ambiente onde ela pudesse escolher os seus representantes. Então isso marca a gente como democracia. Como a gente tem esse ranço histórico, e eu não estou falando que isso é ruim, eu estou dizendo que isso é um fato, a gente acaba não discutindo se esse modelo que nós adotamos de 88 é bom ou ruim. E quando a gente não discute, a gente começa a observar, olhando a produção acadêmica brasileira, um descolamento da realidade. Um descolamento da realidade em duas medidas. A primeira medida é nos grandes autores, que são aquelas espinhas dorsal do que a gente estuda como direito constitucional. Então, se você pegar... O que eu estou chamando de grandes autores? Aqueles autores que estão nas faculdades e chegam nas mãos dos alunos. O batidinho. Aquele que todo mundo vai passar por ele um dia, em algum momento, quando vai estudar direito constitucional. Esses autores não discutem em nenhum momento a solidez da Constituição de 88. Mas se a gente for parar para pensar também que viemos aí da ditadura, é até razoável também eles não trazerem isso, não é, Hudson? Eu não quero falar. Eu não quero. Qual que é o problema? O problema é que quando eu ignoro o fato me atropela. Sim. Mas assim, a gente entende por que eles não quiseram trazer essa discussão. Acho que dá pra gente compreender o porquê. Sim, em grande medida, sim. Em alguma medida, a Constituição de 88, ela foi idealista. Muito. Muito. Exatamente. E a gente aprende que isso é bom. Qual que é o problema? Quando você é idealista demais, você precisa partir do pressuposto de que todo mundo vai abraçar esse ideal junto. Se todo mundo não abraçar esse ideal junto, aí você começa a ter um problema, que é que você começa a se distanciar da realidade. Quando você começa a se distanciar da realidade, você corre qual o risco? Quando eu sou idealista demais, eu sonho no mundo perfeito, ou no mundo bom. Um mundo bom pra mim. Exato. Quando eu olho o mundo bom pra mim, eu acabei de implantar a sementinha da tirania. Porque se você discordar de mim, eu vou falar que você está errado. E se você estiver errado, eu vou começar a achar razoável te prender, porque você está atrapalhando os planos de um mundo bom.
Percebe? Então a gente colocou uma estrutura extremamente ideal para contrapor aquele raciocínio. É muito interessante. Vou te dar um exemplo prático disso. Hoje, recentemente, houve uma discussão violenta nas redes sociais, na imprensa, sobre a tal da PEC da blindagem. Sim. O pessoal foi pra rua. Deu aquela confusão, porque estavam querendo imunizar parlamentar e tal. E foi super interessante. Quando você pegava o texto praticamente fazia a Constituição retornar ao texto original de 88. É mesmo? Aí você fala assim, mas não é possível. Por quê? Porque em 88, qual que era a lembrança recente? Mandato cassado, parlamentar preso, né? Gente sem poder falar. Então, o que o parlamentar fez? Criou uma série de mecanismos para proteger o parlamento. Ao longo dos anos, esses mecanismos foram deturpados para fins pouco republicanos e nada democráticos. E aí eles foram começando a ser flexibilizados, reduzidos, inclusive por pressão popular, etc. O parlamentar volta a ficar exposto. Aí ele volta a ser atacado. Ele falou, opa, eu preciso daquilo ali de novo. E aí olha que interessante, lá em 88 era uma resposta à força do regime militar. Hoje é blindagem. É a mesma coisa ou muito próximo da mesma coisa, mas o contexto mudou. Mas mudou em muito pouco tempo. E essa aqui começa a vir a discussão que a gente observa. Ou seja, a construção que foi feita em 88, ela durou muito pouco. E aí, qual foi um ponto que me pegou muito? Eu fiz um exercício que eu não tinha feito enquanto aluno de direito, eu não tinha feito enquanto mestrando em direito público, eu não tinha feito por muitos anos enquanto professor de direito constitucional, que é muito curioso. Eu desafio quem nos escutar a se perguntar, você já leu os anais da Constituição de 88? Não. Ninguém leu. Eles são públicos, tá? Tá na internet. Hoje o bom é isso, né? Que tudo a gente encontra com maior facilidade. A informação é pública, acessível a qualquer pessoa com acesso na internet no site do Senado. Livro por livro. São mais ou menos... É mais de 60 livros, cada um com 600 páginas cada um. É uma loucura. Mas é divertido de ler. E aí o que você percebe nos anais da Constituição? Você tem dois líderes que se destacam muito na condução dos trabalhos. Um líder se chama Fernando Henrique Cardoso. O outro líder se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Eles são grandes condutores de discussões e itens que vão ser incluídos na Constituição. Quem foram os maiores reformadores da Constituição? Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Olha que curioso. O Fernando Henrique assume a presidência em 1995. A Constituição tinha 7, 8 anos uma de criança. publicada. E ele já chegou propondo um monte de reforma. Você olha e fala, meu Cristo, você estava lá na hora que o texto estava sendo escrito. E ele passa 8 anos de mandato promovendo imensas reformas. Ele é considerado o autor intelectual, o diretor da reforma administrativa que tinha acabado de ser escrita. O Lula chega, ele ganha a eleição em 2002 e assume em 2003. A primeira coisa que ele faz é reformar a Previdência. 2003. A Constituição era ainda extremamente recente. Então a gente tem essas primeiras reformas aí, logo com o Fernando Henrique ou é antes? Logo com o Fernando Henrique, ele assume em 95. Então, qual que é o primeiro susto que a gente leva? Primeiro susto. A Constituição estabelece um prazo de vacácio, vou colocar entre aspas, não é vacácio no termo técnico, mas no sentido assim, olha, publica a Constituição e nós vamos fazer as famosas reformas de revisão, que é aquela burilada no texto, né? Bota ele para poder rodar, a gente vai ver as arestas. Vamos ajeitando aqui, fazendo uma emendinha aqui. Exato. E aí, dentro de um prazo de 5 anos, a Constituição vai poder ser emendada de uma forma simplificada para ajuste de texto, é aquela coisa para se conformar com a realidade. Nós não conseguimos fazer isso. Era uma realidade totalmente diferente do que vivíamos. A gente não conseguiu fazer isso porque a gente já estava com problema com o Collor. É fantástico, né? O primeiro presidente democraticamente eleito já fez aquela bagunça. E aí, no momento em que seria o prazo constitucional da gente fazer as emendas, a gente não conseguiu fazer as emendas. Porque o clima político era caótico. E não tinha condições. Fizeram poucas emendas, uns gatinho pingado qualquer, sem grande repercussão. Então, se você tira esse recorte e olha de 95 para cá, nós temos exatamente 30 anos. De 1995 a 2025. Nós temos exatos 30 anos. Isso. Em 30 anos, a Constituição não foi emendada em um deles, que foi em 2018. Porque o Estado do Rio de Janeiro estava sob intervenção federal.
Sim. E por ordem constitucional, quando há intervenção federal, você não pode ter proposta de emenda à Constituição aprovada. Então, em 30 anos, nós tivemos 29 anos de emenda constitucional. De modo que a gente pode afirmar que todos os anos a Constituição é emendada pelo menos uma vez. Esse ano já foi, né? Já foi. Esse ano já foi 2? Quando o livro saiu, Uhum. eu falei, está escrito no livro, a base de dados desse livro é fevereiro de 2025. A Constituição ainda não está emendada. Mas se eu olho para o histórico, eu afirmo categoricamente que ela será emendada. Dito e feito, em junho, ela estava alterada, já foi alterada 2 vezes. Ou seja, olha que loucura, a Constituição não tem paz. Eu me recordo que eu, como estudioso de direito constitucional, era extremamente crítico do Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal decidia de um jeito de tarde e do outro jeito no dia seguinte, na manhã do dia seguinte. Eu sempre achei aquilo um absurdo, eu falava, gente, os Estados Unidos têm jurisprudência de 50 anos, os caras não conseguem ficar 5 meses decidindo do mesmo jeito. Aí quando você começa a olhar a quantidade de vezes que a Constituição foi alterada, não tem como eles terem jurisprudência. Não tem texto para isso. Não tem texto. Aí, quando eu percebi o volume de emendas constitucionais... E hoje ao todo são quantas emendas? 136, né? Em 29 anos. Mas esse dado... É muito mais de uma por ano. Muito mais. Mas esse dado não assusta tanto. Não? Não. Tem um dado que assusta mais. Exatamente quando eu caí a ficha de que a Constituição era sistematicamente alterada, eu falei, deixa eu entender o tamanho disso. Isso. E isso também, como todo mundo tem acesso à internet, é um exercício facinho de fazer. Quando você altera o texto da Constituição, das duas, uma. Ou você revoga, isso, ou você inclui, ou você altera. Você concorda? Exato. Então você tem 3 palavrinhas-chave. Incluído por, revogado por, redação dada por. São essas 3 hipóteses. Quando você abre o texto da Constituição na internet e vai em pesquisar, e pesquisa a palavra incluir de, sem o A, porque pode ser incluída ou incluído. Isso. Não importa, né? Você tira só o finalzinho. Só o finalzinho. Você tem mais de 2.000 alterações no texto constitucional. É um exercício que a gente pode fazer em casa. Todo mundo pode fazer. A gente vai lá no site do Planalto, joga a Constituição. Não busca o texto compilado, busca o texto original com as alterações. E pesquisa, coloca lá, incluide. Você vai ver que tem mais de 2.000 resultados. Se você vai lá e procura por revogue, que é revogado, você vai ter quase 600 resultados. Até explicar para o pessoal que está em casa, quando a gente abre o texto, igual o Hudson está falando aqui, aí vai vir vem uma faixa preta em cima do texto original, né? Das alterações. E aí embaixo com a alteração ou a inclusão lá. Exatamente. Ou seja, olha que loucura. A Constituição nasce em 88 com 250 artigos. Isso. E você tem 2.000 itens alterados. Então, a gente, na verdade, não temos aquela Constituição mais. Não existe aquela Constituição mais. Aqui vem a primeira discussão de por que a gente olha, e quando eu falo que a Constituição faliu, não é porque eu não gosto da Constituição. Eu já recebi esse ataque. Você é antidemocrático, você não quer uma Constituição Era democrática. Era a minha pergunta agora, porque... Você não gosta da Constituição de 88? Não, o ponto não é esse. O ponto é o seguinte, ela já foi tão destrinchada, ela já foi tão recortada, que ela perdeu completamente a capacidade de se sustentar. Você olha para trás e faz um raciocínio para frente. É o que eu chamo no livro de efeito Linde. Obviamente que eu não inventei essa palavra. Isso. O que é o efeito Linde? É a lógica de que o tempo que algo perdura indica a capacidade que ele tem de perdurar mais. Então, quanto mais tempo algo perdura, é mais provável que ele consiga ficar ainda mais tempo vivo. Isso vale não para organismos vivos, isso vale para ideias, para estruturas. Então reflete comigo. É um exercício extremo, mas é fácil de entender. Quando eu olho para trás e percebo que a faixa mais recente da muralha da China tem 600 anos e está lá, eu posso olhar e falar e achar razoável que daqui 1.200 anos é provável que a muralha da China esteja lá, já que ela perdurou 600. Percebe? O muro de Berlim não durou 50. Então eu consigo entender por que ele caiu. Não é independente do que estava por trás, ele era recente o suficiente para não aguentar o tranco, vamos dizer assim.
Esse é o ponto. Então, algo precisa passar por um teste de resistência do tempo. Ideias. Já percebeu como a gente conhece livros de 2000 anos atrás? Sim. A E se eu Bíblia, te- vamos colocar aqui, A né? Bíblia. Sim, a Bíblia, Aham, aham. né? Sim, sim. A Bíblia, a República de Platão tá aí, Sêneca tá aí pra todo mundo ver, Aristóteles tá aí pra todo mundo ver, Santo Agostinho tá aí pra... Santo Agostinho é século III. Século III. Aí, lista de cabeça as últimas publicações de 2020. Sem chance. Ninguém sabe. De 2025 eu não vou lembrar. Entendeu? Ninguém sabe. Esse é a evidência do efeito Linde. A evidência do efeito Linde é aqueles que, óbvio que muita coisa foi escrita junto com essas Isso. e se perderam no tempo e nós nunca vamos conhecer. Não. Mas esses que resistiram ao fator tempo, eu tenho absoluta certeza que se ainda existir ser humano na Terra, tem gente que duvida e eu não questiono. Se ainda existir ser humano na Terra daqui 2.000, 4.000 anos, eles vão estar estudando Santo Agostinho, Aristóteles, Com Platão certeza. e lendo a Bíblia. Com certeza. Entendeu? Esse é o ponto. Ou seja, porque eles resistiram ao fator tempo, eles resistiram ao efeito Linde. Quem não resiste, ele vai ser limado, ele vai ser esquecido. Aí você para e reflete a respeito. A Constituição americana é a primeira Constituição do mundo. Não existe uma Constituição mais velha que a dos Estados Unidos. No formato de Constituição, é a primeira. Ela tem 20 e poucas emendas. Que diferença. Você percebeu? Você consegue dimensionar que uma Constituição de 200 anos, mais de 200 anos, né? Ela é de 1791, uma Constituição do século XVIII. Ela tem 20 e poucas emendas. Então eu consigo inferir que daqui 300 anos, talvez ela tenha 40. Sim, com Ok. certeza. Mas uma Constituição de 30 anos que já foi mexida 2.000 vezes, qual que é a capacidade que ela tem de se manter inteira por mais 30 anos? Nenhuma, Percebe que né? o raciocínio é um raciocínio lógico, Aham. não é gostar ou desgostar do texto da Constituição. O texto apanhou tanto, que ele já está em frangalhos. Como é que ele vai se manter em pé e vai dar conta de crises? Porque elas virão. Elas virão. É muito curioso perceber, por exemplo, que 2020, 2021 foi o ápice da pandemia. Sim. O mundo estava em frangalhos, foi um caos, né? Talvez as crianças daqui a alguns anos não vão conseguir entender o que foi aquilo que nós passamos. Foi o ano que a Constituição foi mais emendada. Aí você pega outros países que passaram e enfrentaram a crise da Covid igualzinho. Até porque esse a gente pode colocar com um paralelo que era a mesma coisa para todo mundo. Todo mundo estava enfrentando o mesmo Todos inimigo. passam, exatamente. Aí você pega Estados Unidos, mas você pega países irmãos, Uruguai, Argentina, Chile, outros países europeus, Portugal, Espanha, França, todos eles enfrentaram a pandemia, nenhuma emenda constitucional. Mas qual que é essa diferença, Hudson, desses outros países não necessitarem tanto de emendas e o nosso precisar a todo momento fazer essa alteração? Duas teses para explicar, para responder essa pergunta. A primeira delas é, talvez por causa do idealismo de 88, tudo está na Constituição. Sim. Tem uma frase do Luiz Roberto Barroso. O Luiz Roberto Barroso, ele é muito interessante separar o ministro da pessoa, Sim. O ministro do acadêmico e tal. Mas o Luiz Roberto Barroso tem um livro que ele fala que o constitucionalismo democrático é a vitória mais consolidada do século XX. Que eu frontalmente me discordo. Aí, né? Mas ele falou uma coisa uma vez muito interessante. Eu estava num momento que eu estava extremamente embirrado com ele, porque ele dizia umas coisas que não tinha a menor noção. Eu falo, uma pessoa virar no plenário do Supremo Tribunal Federal e falar que vota pensando no mundo que ele vai deixar para o próprio filho, para mim é uma coisa meio caótica. Porque aí é na base do eu quero. Não é com base na... O que você está fazendo? Você está fazendo um mundo melhor? Fazendo um mundo melhor de novo. É a sementinha da tirania. Porque o mundo melhor para quem, cara? A palha do ser humano é muito diverso. E aí... Mas ele falou uma coisa que ele tem muita razão. Ele falou assim, as pessoas criticam que o Supremo Tribunal Federal dá pitaco em tudo. Sim. E hoje... Mas o Supremo Tribunal Federal dá pitaco em tudo porque tudo está na Constituição. Me fala um tema, está na Constituição. Se a gente for falar família, educação, saúde, tudo. Então, o Supremo Tribunal Federal é chamado para poder falar, porque se ele é guardião da Constituição e tudo está na Constituição, então ele vai falar de tudo. Essa é a diferença para os outros países. Sim.
A nossa Constituição é ensandecidamente grande. Trata de temas muito pueris, muito pequenininhos, que tinham que ser relegados para a legislação ordinária comum. E quando ela faz isso, ela joga tudo pro alto. Tudo para as mãos do Supremo Tribunal Federal. Complica tudo. E a vida é muito dinâmica. A vida muda. Quando a vida muda numa Constituição que tem todas as informações, qualquer pequena mudança precisa de uma reforma constitucional. Basta a gente pensar. Puxando de memória, não é difícil. Nós estamos em 2025. O Fernando Henrique Cardoso, em 93, quando disputou as eleições presidenciais, a pauta dele já era reforma. Reforma onde? Na Constituição. Quando fala reforma, lá no palanque político, é mudar na Constituição. A reeleição dele, idem. Quando o Lula entrou, idem. Todos os 2 mandatos dele primeiros, idem. Todos os presidentes, quando eles entraram, uma das plataformas era reforma. Reforma da Constituição. Por quê? Porque está tudo lá. Eu não consigo fazer nada se eu não estiver lá. Se eu quero mexer na Previdência, eu tenho que mexer lá. Não é? Tudo, então, assim, tudo. A economia. Entendeu? Esse é o primeiro ponto. Mas são 2 pilares. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é que é muito fácil alterar a Constituição. E essa é uma outra coisa que a academia me embirra profundamente. Pegar qualquer livro de constitucional. Ele vai classificar a Constituição como rígida. Sim. O que é uma Constituição rígida? É uma Constituição que ela permite alteração, porque se você ingessa o texto, ele fica inviável, né? Porque eu ingesso o texto, a vida muda. O que é discutível, de novo, vamos pensar que a Constituição dos Estados Unidos é de 1791, não é possível. Os Estados Unidos de 1791 para os Estados Unidos de hoje só teve 20 e poucas alterações da vida americana. Discutível essa tese, mas ok, vamos entender que é razoável, que não faça sentido uma Constituição que seja imutável. Então ela tem que poder mudá-la, mas com algum grau de rigidez. Por quê? Porque a Constituição é o ponto de segurança do país. A Constituição é a base de solidez da estrutura de um Estado. É onde dá previsibilidade, é onde dá estabilidade. A Constituição cria a estabilidade nacional. Então, ela tem que ser mais difícil de mudar. Você concorda? Faz todo sentido. Aí você vai lá, o Hudson, professor de Constitucional, que já foi meu aluno, passou por esse momento. Olha, então significa que uma legislação ordinária, ela vai ser aprovada por maioria simples. Vamos entender o que é a maioria simples. Uma lei complementar vai ser por maioria absoluta. E a Constituição é quórum qualificado. 3/5 em cada casa, 2 vezes. Aí o aluno olha, incauto, coitado, acha, nossa, isso aqui é uma brutalidade. Os caras fazem em horas. Em horas. É muito fácil mexer na Constituição. É muito fácil. Então, um texto recheado demais, em que na prática, no dia a dia, de novo, no ideal, a resposta está pronta. Mas cadê a coragem da gente falar, gente, para com isso? No livro eu uso uma expressão que eu vou carregar para a vida. Qualquer convenção de condomínio é mais estável que a Constituição. Ah, não, Hudson. Abra a sua... É sério. Abra a sua... Você que mora em apartamento, sim, abra a sua convenção de condomínio e me diga a última vez que ela foi alterada. Qualquer convenção de condomínio é mais estável que a Constituição. Os caras mexem nela a qualquer momento. Então não tem problema. Porque ela é alterada insanamente e não tem consequência. Qual que é o resultado disso prático? O resultado de que respeitar a Constituição fica parecendo matéria de otário. Fica parecendo aquela coisa de gente boba. Por quê? Porque quando tem um prazo na Constituição, o que a gente olha e conclui? Fica tranquilo. Ele não vai ser cumprido. Ponto. Você quer um mau exemplo disso? A desvinculação de receita da União. Mais um desafio para o nosso ouvinte. Explica a desvinculação de receita da União para um gringo. Você vai virar para ele e vai falar assim, olha, a gente tem uma regra na Constituição que diz que a verba das contribuições tem que ter destinação específica. Sim, ela não pode ir para o cofre comum, tá bom? Isso foi publicado em 88. Aí, no início dos anos 2000, 12 anos depois da publicação da Constituição, a gente foi lá na regra de transição da Constituição, que é o ato das disposições constitucionais transitórias, que tem que desaparecer, e incluiu uma exceção da regra que já estava valendo há 12 anos. Mas era só temporário, era só por 4 anos.
para poder pegar um pedaço desse dinheiro e colocar no cofre comum do Estado. Aí vai lá no texto da DCT que fala sobre a DRU, né, que é a desvinculação de receita da União. Faltando 2 meses para vencer, vem uma nova emenda constitucional e amplia o prazo. Faltando 2 meses para vencer, vem uma nova... Esse texto foi alterado umas 6 ou 7 vezes. Ou seja, o que o parlamento está dizendo? Não respeitem a Constituição. Não vale a pena o esforço. Não vale. Fica tranquilo. Pode chutar o balde, tá liberado. Se bagunçar demais, a gente muda o texto e tá ok. E aí eu vou adaptar minha lei orçamentária da forma que eu bem entender. Entendeu? Aí você vai lá, tem toda uma discussão lá em 2017, 2018 sobre teto de gastos. Aí cria o teto de gastos, bota na Constituição. Aí depois tira o teto de gastos da Constituição. Cria a exceção do teto de gastos. No final das contas, o recado é: a Constituição ela se perdeu porque os agentes dela responsáveis usaram os itens que ela construiu para poder criar uma regra que não existe, que é completamente instável. E aí, o que a gente precisa, e a gente precisa de uma nova Constituição, não é porque essa é ruim, é porque essa já está tão perdida, ela já está tão fora da realidade, que a gente tem que começar do zero, tem que resetar. Esse é o ponto. E se a gente não discutir isso agora, começar a discutir isso agora... Até porque temos eleições ano que vem. A bomba pode explodir de uma forma que a gente não controle. E essa é a minha maior crítica à academia. De novo, exercício público, informação pública, pesquisem as teses de doutorado em direito constitucional que são produzidas, descoladas da realidade. O mundo está desabando e a galera discutindo direito fundamental à água. Sim. Isso não é importante? Não, isso é importantíssimo. Mas se a gente não tiver um Estado, isso é pueril. Não faria sentido, né? Hein? Mas só voltando um pouquinho, que a gente estava falando na questão do STF, você acha que o STF também contribuiu para essa falência da nossa Constituição? Honestamente, não. Não, né? Não. Ele foi... Seria leviano da minha parte falar que ele não tem participação, mas ele foi colocado nesse lugar. Quando a gente pega o número de ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo, é enlouquecedor. Não existe nenhuma corte constitucional no planeta que tenha o nível de atribuição, né, que o STF tem. Então, assim, de fato, aquela história é muito verdadeira. Eles falam muito, mas para eles falarem, alguém tem que provocar. E eles são provocados sistematicamente. Quando as pessoas criticam a judicialização da política, lembre-se sempre que tem um político acionando o judiciário. Né? Então é um contrassenso, porque uma vez que chega eles têm que responder, então eles estão recebendo a prerrogativa de responder, eles foram colocados nesse lugar. O nosso tempo já está assim curtíssimo. Eu falo igual o Fábio Nacho. Não, mas não tem como não falar, né? A gente é surpreendido por alguns dados aqui que não tem como a gente não mencionar. Mas há algum risco para a democracia em abrir esse processo constitucional hoje? Real. Por quê? Como eu falei, lá a gente dá uma volta para poder voltar no início. Quando você começa a perceber que essa lógica democrática ela não é tão sólida quanto parece, né? Ela não é tão orgânica quanto parece, ela não é tão bem fundamentada quanto parece, você consegue perceber que, assim como em outros países, a gente pode ter movimentos que olham e falam assim, esse negócio não funcionou não. Porque no momento que se abre um processo constituinte é um tiro no escuro, né? É um termo completamente no escuro. E depende muito também dos nossos parlamentares, quem está exercendo o poder naquele momento. E aí qual que é o problema? No final das contas, o modo de fazer Constituição não existe. Não existe uma receita. Não. Então, a gente tem uma ideia, e esse é um outro ponto que eu abordo no livro, que a Assembleia Nacional Constituinte é um meio democrático de fazer uma Constituição. Quando você pega o ranking dos 10 países mais democráticos e que mais respeitam direitos fundamentais do planeta, apenas 2 tiveram Assembleia Nacional Constituinte. Quais? Que são países como Noruega e Holanda. Agora você pega Suécia, Suíça, você pega países nórdicos, Dinamarca. Nenhum deles tiveram Assembleia Constituinte. Ou tiveram constituições outorgadas por reis, porque são monarquias. Ou você pega um país como os Estados Unidos, que de longe não teve uma Assembleia Constituinte. O modelo americano é curiosíssimo, porque ele é extremamente funcional.
mas foi escrito por 5 pessoas. 5 pessoas escreveram a Constituição Americana. É muito pouco, assim. E ela está aí até hoje. Está até hoje, né? Entendeu? Então, assim, é uma discussão a ser feita, porque o nosso modelo tal como está posto hoje, ele nunca vai ser funcional. Por que ele nunca vai ser funcional? É muita gente falando, num ambiente desorganizado. O que eu estou chamando de ambiente desorganizado? A nossa federação é caótica. Nossa federação foi construída de forma extremamente caótica, de tal modo que você tem disfuncionalidades. A nossa representação é mal feita. Quando você pega o nosso índice de representação, ele não corresponde à população. Não corresponde. Nem de longe. Mas o ideal, né, o que está previsto na Constituição é isso, né? Mas na realidade não é essa. Na prática isso não acontece. E qual que é o resultado prático disso? De novo, a gente sai do ideal e vai para o real. O resultado prático disso é: quem sustenta o país não manda na regra do jogo. É como se você tivesse uma casa com 2 adultos e 6 crianças. 2 adultos trabalham para colocar comida dentro da mesa. Quem dita a regra da casa? As crianças. Qual que é a chance disso dar certo? Nenhuma. Não vai funcionar. Entendeu? Em termos práticos. Aí, de novo, olhando para o chão. E é esse ponto que a gente precisa discutir, e a gente começa a ver discussões sobre revisão do nosso pacto federativo. Por quê? Porque isso dói. Isso começa a doer. Isso começa a doer em termos financeiros. Sabe? Você pega um estado como São Paulo e ele olha e fala assim: eu mando R$100 para a União, eu recebo 7 de volta. Isso não está justo. Não está justo. Por que isso acontece? Porque na nossa modelagem constitucional, 30% da população brasileira tem 70% do Senado. É por isso que um senador do Amapá, que tem 700 mil habitantes, nunca vai ter. É presidente do Senado do brasileiro. Percebe? O Amapá tem 700 mil. Belo Horizonte tem 2.400.000 pessoas. Por que ele é presidente do Senado brasileiro? Porque ele está engajado numa estrutura que permite que isso não mude praticamente nunca. O nosso federalismo é disfuncional. E se a gente não pensar isso, e essa é a minha crítica à academia, a academia não está pensando isso, a gente vai começar a ter essas rupturas. E aí a ruptura ela é sempre mais violenta do que a gente pensar a respeito, refletir, estabelecer ideias, propor ideias. Por que a gente não pode propor ideias? A gente não está disposto a propor ideias. Quando a gente não propõe ideias, o resultado é conflito. E se o Brasil não passar por esse processo, o que a gente pode esperar para os próximos anos? Na minha percepção, a gente vai ter uma crescente de instabilidade institucional, porque você tem sistemáticos desrespeito à estrutura do Estado. De novo, é porque ele já está capenga. Eu falei, é aquela mesa que está com um calço de baixo para não balançar, mas ela está torta, entendeu? Então você vai numa crescente porque é aquele teste. Eu testo para ver até onde se pode ir, percebe? Então você começa a ter essas disfuncionalidades que vão acirrando de tamanho. Quando você vai acirrando de tamanho, você acirra os ânimos públicos, institucionais, você começa a ter perda daquele aparato institucional de normalidade. Já percebeu a expressão normalidade institucional? Parece boba, né? Mas ela é verdadeira, ela é importante. No sentido assim, as pessoas precisam entender que uma regra funciona. Quando eu perco essa percepção, para que eu vou seguir aquela regra? Por que eu não vou ser inventivo? Entendeu? Então a sensação que eu tenho é que se a gente não entrar nessa discussão real, a tendência é que a gente vai machucando cada vez mais a Constituição até chegar a um ponto, e eu não sei se ele vai ser mais rápido ou mais devagar, de alguém vai olhar e falar assim aqui: isso aqui não serve para mais nada não. Isso aqui tá fora. E a gente pega um livro de Constitucional, hoje ele continua falando que a Constituição é normativa, que ela espelha a realidade. Como? Entendeu? Na prática ela não espelha mais há muito tempo. Quando a gente pega o texto e vê o que está lá previsto, principalmente naquelas partes que são importantes, que são basilares. Os direitos fundamentais ali, né? E ele não reflete em nada. O cidadão comum, ele vai olhar e falar: isso não serve para nada. Porque na prática não vivenciamos. O primeiro que apresentar uma solução mais prática, ele vai levantar a mão e falar: eu concordo com você. Percebe? A gente tem, eu não vou mencionar nomes, a gente tem pessoas que estão se lançando para as discussões eleitorais de 2026 com discursos extremamente violentos. Sim. Aí, por quê? Porque tem muita gente para poder apoiar. E as pessoas não conseguem entender isso. O pessoal que abraça a Constituição e fala que aquilo ali é a realidade mais linda do mundo não consegue entender que a pessoa lá no chão, ela não está dando conta mais. Quem que vai ganhar?
E aí que fica a minha pergunta. E quando democraticamente a maioria das pessoas escolherem acabar com a democracia, o que a academia vai fazer? Como é que a gente vai responder o dia que isso acontecer? Esses acontecimentos recentes no Rio de Janeiro são uma amostra bem interessante disso. Quando foram pesquisar com as pessoas que estavam lá, em tese, para quem está de fora, na linha de tiro, e elas falaram, quero mais. Foi. Não, eu, pelo menos uma reportagem que eu vi, eu fiquei surpresa com essa resposta, né, da população. Porque o nosso raciocínio é acadêmico. O nosso raciocínio não é realista. Não é realista. Ele não está lá no chão da fábrica, percebe? E aí, só que é lá no chão da fábrica que está o voto que elege. Então, podemos ter surpresas que não... Entende? Então, no final das contas, se a gente não parar para refletir sobre isso, a realidade vai se impor. E talvez ela se imponha do jeito que a gente não dê conta. Essa é a sua mensagem, né, para os nossos ouvintes, né? Essa é a mensagem. A gente precisa começar a refletir sobre isso, precisa ter coragem de apresentar ideias, de confrontar, mesmo no sentido assim, de não aceitar que a gente precisa falar sobre isso. Eu recebi feedbacks de pessoas que eu respeito intelectualmente, que viraram para mim e falaram assim, Hudson, não li seu livro ainda, mas eu já discordo. Não, mas como assim eu já discordo? Mas você não leu? Entendeu? Porque é tanto tabu, eu falei assim, mas essa pessoa tá frágil. Porque a hora que a realidade atropelar ela, o que ela vai fazer? Então vamos refletir antes, pensar antes, para que talvez a gente tenha ideias que consiga promover mudanças de regime que sejam mais seguras, que sejam menos violentas, porque não há nenhuma informação, nada que nos assegure que nós estamos livres de um caos interno dentro do país, por causa de falta de estabilidade institucional. É certo? E aí a gente vai fingir que não está acontecendo nada e a gente vai ficar discutindo direito fundamental das criancinhas. Isso. Teoricamente, quando tem um monte de criancinha na rua que não sabe a menor ideia do que é isso. Entende? Qual que é o ponto? Então, assim, o que a gente precisa fazer é voltar à realidade. Fala, galera, olha, tá bom, tá tudo muito legal, mas vamos começar a olhar a evidência. O que está acontecendo no mundo da vida? O mundo da vida precisa voltar a pautar a discussão do direito. Senão a gente não vai servir para nada. A teoria da Constituição não vai servir para nada. Ela vai perder o valor. Ela vai virar um exercício de literatura. Hudson, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui comigo hoje. Aprendi demais. Fiquei com mais pontos de interrogação do que no início, né, do nosso Cumpriu o objetivo. Mas o objetivo do direito simples assim é exatamente isso, né? Vamos levar para a população, começar a refletir sobre as questões que vão determinar o futuro delas. Não é o que eu acho, né? Não é o que eu quero, igual você falou do ministro, né? Não é aquilo que o ministro ou eu quero para deixar para o meu... Vamos tentar pensar no todo, o que é o melhor para o todo, né? Vamos tentar seguir a legislação realmente. Exato. Hudson, novamente, muito obrigada. Você quer deixar alguma? Quero. Acho que eu queria agradecer muito a oportunidade, o momento. Eu estou feliz de estar aqui. Eu tenho um apego pessoal pelo direito simples assim. E o que mais eu gosto dessa ideia de trazer isso e criar esse estresse, digamos assim, dessa discussão, é porque direito constitucional não é tecniquez jurídico. Ele diz com a vida de todo mundo, né? Assim, acho que um sonho distante é que todo mundo tivesse alguma percepção sobre isso, porque de fato é importante para todo mundo. Direito constitucional não é da academia do direito, não é do fórum, é do meu, seu, do seu João e da dona Maria, de cada esquina desse país. Então, quando a gente para poder pensar a respeito, a gente traz essa discussão para a vida das pessoas, porque ela é importante e a partir disso a gente consegue construir ideias, criar pontes e pensar em alternativas melhores do que a gente quer no final das contas. Obrigado. Eu que agradeço. Gente, estamos comemorando 1 milhão de inscritos no Portal UAI hoje. Que legal, parabéns. Outra coisa, eu vou convidar todos vocês para assistir os nossos outros episódios, nos curtir nas redes sociais, no nosso Instagram, @Direito Simples Assim, ADV, e também temos a coluna semanalmente também no EM Digital. Gente, muito obrigado e por enquanto é isso. Tchau!